Bom dia. Sejam todos bem-vindos, né? Esse mês de dezembro nós estamos falando dessa série sobre Natal, nascimento de Jesus. E começamos na semana passada, né? Então, ao longo desses domingos nós vamos meditar e nós vamos refletir em cima desse tema, tá bom? Abram suas Bíblias, Mateus capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 25. Época de Natal, a gente aproveita para ler textos referentes ao nascimento de Jesus, tá? Na semana passada nós vimos, o Jó comentou sobre o nascimento de Jesus, e ele usou um texto de Lucas. Hoje nós vamos ver a mesma história, o mesmo acontecimento, sobre a narrativa de Mateus, tá bom? E o texto diz assim: foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe o anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar José, fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, e lhe pôs o nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nós pedimos que, nesse momento de reflexão em cima da sua palavra, num texto da tua palavra, nós pedimos que o Senhor venha falar com cada um de nós. Fala comigo, traz consolo, Pai, traz paz, traz descanso, traz a tua presença e traz a direção do Senhor para as nossas vidas nesse momento de celebração do Natal, Pai. Que a gente possa se alegrar com essa história e possamos louvar o Senhor em todos os momentos. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Essa é uma história conhecida, né? Com certeza, se você deve ter visto de várias formas ser contado essa história, né? Então, não existe razão para que a gente explique a forma como aconteceu tudo isso, tá? Quando a gente compara, e se você lembra do do texto da semana passada que nós vimos em Lucas, e se a gente compara hoje com o texto que nós estamos lendo em Mateus, existe algumas diferenças, né? Talvez, para mim, que sou somente um leitor da palavra de Deus, a primeira coisa que me salta aos meus olhos é que em Lucas a gente vê Deus falando muito mais com Maria, tá? E o que a gente percebe aqui em Mateus é que Deus fala mais com José. Ou seja, não é que fala mais, né? Mas a narrativa de Lucas demonstra Deus falando com Maria. E a narrativa de Mateus mostra Deus falando com José. A razão não é entender e falar quem é o protagonista ou quem é o coadjuvante na história, tá? Mas é o mesmo fato sendo contado por duas narrativas de pessoas diferentes, tá?
Quando a gente pensa em Maria e José, é evidente que o valor, né, dentro da nossa história, e até os dias de hoje, o valor, a importância, a abrangência, né, a notoriedade que a gente tem de Maria é muito maior do que a de José. Não quer dizer que Maria é mais importante que José, tá? Mas qualquer texto de Natal, assim, a gente sempre lembra da vida de Maria. E poucas vezes a gente tem na memória alguma coisa de José. Eu lembro que há algum tempo atrás eu falei que um dia eu queria descobrir um pouco mais da vida de José. E hoje eu fui atrás disso e eu queria compartilhar com vocês um pouco da vida de José. Mas lembrando sempre que a intenção não é mostrar quem é o protagonista, quem é o coadjuvante, mas é mostrar como é a história do Natal, como é a história do nascimento de Jesus e como isso tem importância na nossa vida. José é alguém conhecido talvez mais por esse seu anonimato, tá? E Leonardo Boff, uma vez, ele escreveu um texto chamando justamente José do patrono dos anônimos, né? E nesse texto, ele diz assim, ó, eu vou ler o texto para vocês. São José é uma figura de sombra, não deixou nenhuma palavra, apenas teve sonhos, que não sem dificuldades acatou e seguiu. Não sabemos nem quando nasceu, nem quando morreu. Apenas que corajoso levou para casa uma menina grávida e assumiu o menino, impondo-lhe o nome Jesus. Depois enfrentou com a família a perseguição de um monarca sanguinolento. Fugiu para o exílio e, na volta, se escondeu numa vilazinha ao norte, em Nazaré. Iniciou o filho nas tradições religiosas de seu povo. Ele transmitiu a profissão de artesão carpinteiro. Dele se diz que era um homem justo, depois sumiu sem deixar sinal. Apenas os apócrifos, livros tardios não aceitos pela igreja oficial, sabem muito de José, mas de forma fantasiosa e por vezes ridícula. Até referem que, viúvo com 6 filhos, casou com Maria aos 93 anos, ficou com ela por 18 anos e morreu aos 111. Então, Leonardo Boff chama José do patrono dos anônimos, né? Justamente porque a gente não tem muita informação a respeito da vida dele. Tá? Deixa eu só desligar aqui, porque às vezes pode dar problema, né? Pronto. E eu queria ler um pouco esse texto sobre a narrativa de Mateus e sobre, talvez, contando um pouco da vida de José dentro dessa passagem. Tá? A primeira, se você abrir Mateus, você vai ver que em capítulo 1, ele fala justamente da genealogia de Jesus. Né? Temos que lembrar que Mateus é um livro escrito para os judeus, né? E existia a promessa de que Jesus viria da família de Davi. Tá? Como Jesus não é filho biológico de José, e porque quem é da linhagem de Davi é José, não é Maria. Tá? Então, a razão por que começa toda essa genealogia, filho de quem, mas existem aqui 3 sequências de 14 gerações. Né? Eu não vou aqui entrar em detalhes, e eu não sou também a pessoa mais indicada para mostrar essa genealogia. Tá? Mas só para conhecimento de vocês, nem os judeus hoje, em nenhum momento, os judeus questionaram essa genealogia de Jesus. Tá? Que Jesus era realmente filho de José, né? E ele era da linhagem de Davi. José não foi um filho adotivo, Jesus não foi um filho adotivo de José. Tá? Mas de toda forma como José fez aqui, tá? Jesus é realmente filho de José. Em certas passagens da palavra de Deus, a gente vê a menção dos judeus falando justamente isso. Né? Olha, não é esse o filho do carpinteiro? Então,
Então, isso é uma evidência de que eles não tinham dúvida dessa questão da genealogia. Mas se você tem interesse, você quer se aprofundar e você gosta de talvez ver algumas polêmicas da palavra de Deus, né, procura clássico o pastor Paulo, né, 9 horas da manhã, todo domingo, e pode discutir tete a tete com ele como é que é essa questão da genealogia. Tá? Mas ele começa justamente contando essa genealogia de Jesus e para explicar que Jesus era da família de Davi. Tá? Logo, versículo 18, a gente vê a sequência, né, e de como foi todo essa gravidez de Jesus. Né? Vamos entender como é que era, digamos, a sequência de um casamento na época do Novo Testamento. Duas famílias, né, dois pais, quando seus filhos nascem e atingem talvez uma faixa de 12, 13 anos, dois pais, eles fazem um acordo, tá? Eles se encontram e eles falam assim, olha, é muito interessante que os nossos filhos se casem. As nossas famílias são semelhantes, né? Nós se damos muito bem, então vamos fazer um acordo. O meu filho vai casar com a sua filha. Tá? É um casamento arranjado. Tá? Então, quando o jovem, né, ainda quando criança, havia esse acordo entre os pais. Então, eles diziam assim, olha, então o meu filho vai casar com essa filha um dia. Esse é o acordo que é firmado. Quando esses jovens, esses filhos, alcançam mais ou menos a idade de 14 a 16 anos, mais ou menos, né, é feito um noivado. Tá? Aí, nessa época, mais ou menos, quando os filhos atingem essa idade, a família do noivo vai em direção à família da noiva e leva um dote, que é dinheiro. Tá? E ele oferece, a família do noivo oferece para a família da noiva esse dote. Tá? E entrega para a família da noiva. A partir daí, é oficializado o casamento. Tá? É como se realmente eles tivessem casado. Só que eles não moram juntos, né? Eles continuam na família dos seus respectivos pais. Tá? E esperam mais um ano até que realmente eles deixem seus pais e passam a morar junto. Mas oficialmente, nessa fase, eles já são casados. Só para a gente entender um pouco o que significa, vamos supor que nesse período, após o noivado, até o casamento, que geralmente durava mais ou menos um ano, se o noivo morresse, tá? Acontecesse alguma coisa com o noivo morresse, a noiva, oficialmente, era chamada de uma viúva virgem. Tá? Ela é viúva porque o noivo morreu, mas ela é virgem porque o casamento não foi consumado. Tá? Qualquer ato de traição nesse período de um ano já era considerado adultério. Tá? Por mais que eles não morassem juntos, não fossem, oficialmente casados, mas qualquer ato de traição nesse período de um ano já se caracterizava como traição. Tá? E se a gente conhece a história do Novo Testamento e do Velho Testamento, adultério era tratado com apedrejamento e até a morte, como a gente vê na passagem de Jesus com a mulher lá. Né? Então, por que José... Aqui a gente consegue entender a preocupação de José e não querer expor a Maria à desonra pública. Tá? Porque o que aconteceu? José e Maria estavam justamente nesse período de um ano, em que oficialmente foi decretado o casamento deles. Tá? E um dia a Maria chega para José e fala, olha, José, eu estou grávida, tá? E o filho que existe em mim foi concebido e gerado pelo Espírito Santo. É uma história difícil. Eu acredito que se eu tivesse na situação de José, né, eu, vamos lá, piraria, né? Vamos falar, pô, negócio, né,
que história maluca que a Maria inventou, foi dizer que ela me traiu, agora está pondo a culpa aí no Espírito Santo, alguma coisa assim, né? Tá, vamos dizer, pôs chifre em mim, agora está falando que é o Espírito Santo que concebeu. É difícil, tá? E eu acredito também que para José foi muito, não foi fácil entender essa história, né? E a partir daí existem algumas coisas que eu acho muito interessante. Versículo 20. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Maria, filho de Davi, não tema receber de Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. No momento em que José, tá, ele estava a sua cabeça a 1000 por hora, pensando em tudo isso, naquilo que Maria havia lhe dito, que ela estava grávida e que o filho que estava nela foi concebido pelo Espírito Santo, né? Imagina a cabeça de José, e nesse momento, em sonho, o anjo aparece a José. Quem tem a Bíblia aberta, por favor, alguém rapidamente lê para mim, Mateus capítulo 2, versículo 13. Outra pessoa, por favor, Mateus capítulo 2, versículo 19. E uma outra pessoa pode ler para mim, Mateus capítulo 2, versículo 22. Vamos lá, quem achou Mateus capítulo 2, capítulo 13, pode ler. Um de cada vez, pessoal, por favor. Qualquer pessoa, vamos lá. Ok, versículo 19. Outra pessoa. Ok, versículo 22. Vamos lá. Qualquer pessoa. Ok. Esses 4 versículos têm uma coisa em comum. O que é? Sonho. O anjo do Senhor fala com José em sonho. Tá? Se você tem dúvida de que Deus fala com você em sonho, tá? Eu acho que a história de José é a maior prova disso. 4 vezes, tá? Deus falou com José em sonho. Tem razão, talvez, porque o anjo do Senhor falou com José em sonho, é porque justamente a hora do sonho, a hora do sono, né, é a hora que a gente, digamos, não somos nós mesmos. Você não tem controle sobre os seus pensamentos, você não tem controle daquilo que você vai pensar, você não tem controle de desligar ou ligar, tá? Mas é a hora que Deus realmente consegue falar para que a voz dele seja bem clara, né? E por 4 vezes, o anjo do Senhor fala a José em sonho, tá? Se você tem dúvida, né? Então, talvez a maior prova que a gente tem que Deus fala em sonhos é através da vida de José, tá? Nós temos que ouvir, às vezes, Deus falar em sonhos, nós temos, às vezes, que desligar e estar atento àquilo que Deus tem para nos falar algumas vezes também, tá? Mas José, quando ele recebe em sonho essa mensagem, e ele não queria expor, e a razão por que José era um homem justo, porque é assim, digamos assim, José tinha todo o direito de chegar e expor a Maria. Ela falou: olha, eu fui traído pela Maria, Maria cometeu adultério, então, por direito, ele podia expor e falar: olha, nós vamos seguir a lei, nós vamos fazer com que se cumpra, e ela foi prega em adultério, então ela vai ser apedrejada. Tá? Talvez, por mais que ele não quisesse apedrejar, mas ele podia querer anular o casamento dele, né? Mencionando, expondo publicamente que houve um adultério na vida de Maria.
Mas José é um homem justo e ele não quis desonrar Maria e não quis expô-la publicamente a vida da Maria. E ele fala que em secreto ele desejava deixar Maria e queria preservar a vida dela. Mas o anjo do Senhor aparece e fala: José, aquilo que está na Maria realmente foi concebido pelo Espírito Santo e ele é filho de Deus. E você deve receber como seu filho e dar-lhe o nome de Jesus. Tá? Versículo 22, ele fala assim: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. Nas outras versões, a partir daí a gente vê uma série de fatos, de celebrações, de comemorações, né, de reis magos, estrelas, uma série de coisas acontecendo. Tá? Existe hoje um conceito, um pensamento de que o Natal, a época do nascimento de Jesus, não merece ser comemorado, não merece ser celebrado. Eles dizem que o Natal é uma invenção do mundo comercial e financeiro, para justamente, nessa época, ele somente alavancar as vendas, para que todo o comércio gire e ele tenha retorno em função dessa data. Existem pessoas que dizem que a época mais deprimente e solitária é justamente essa época de Natal. Tá? Então, que por essa razão, é uma data normal e que não merece ser celebrado. Mas nós, né, todos nós, com a fé que nós temos em Jesus, e versículo 22, ele fala: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. Esse tudo isso, tá, que aparece no versículo 22, ele não se refere somente à história de José e de Maria, ou digamos, desses 4 versículos que antecedem até chegar ao versículo 22. Mas o tudo isso que Mateus fala nesse texto, ele se refere a tudo aquilo que está no Velho, até chegar nessa passagem, que é todo o Velho Testamento que está escrito. Então, tudo isso que aconteceu desde a criação, o exílio, a perseguição, o tempo no Egito, a fome que passaram, né, a vida de sofridão em Egito, tudo isso aconteceu para que se cumprisse e para que um dia nascesse Jesus. Então, todos nós que cremos e sabemos, tá, nós temos uma grande razão e motivo para comemorar e celebrar o Natal. Tá? A gente não pode acreditar e a gente não pode deixar de celebrar essa época. É uma data muito importante para nós, porque é um momento, né, na nossa história, na história da humanidade, em que Deus se fez homem à vida de todos nós. Tá? Então, a gente celebra justamente o Natal, porque é justamente essa data importante. A gente deve comemorar e celebrar. Tá? Se a gente celebra com presentes, né? Se a gente celebra sem presentes, se a gente celebra com um banquete, assim, um jantar refinado, bonito, ou se a gente celebra numa mesa farta, cheia, tá? Tudo isso é acessório. Tá? Não estamos dizendo que não é para fazer, não se pode ter troca de presentes, não se deve, mas tudo isso é acessório. É a mesma coisa que a gente dizer assim, ó, a gente louva a Deus aqui. Nós cantamos, a comunidade, a igreja, tudo aqui. Tá? E para que isso aconteça, e para que a gente tenha excelência no louvor, a gente tem toda a banda, toda a equipe vocal, todos os instrumentos que fazem parte desse momento para que a gente louve a Deus. E tudo isso ajuda e é bom e faz bem para nós, para a gente poder louvar a Deus. Tá? Mas a essência da adoração não é a presença de instrumentos ou todo o aparato que a gente tem para fazer o louvor. A essência de adoração é aquilo que nós cremos e declaramos a Deus. A rendição de louvor que nós damos a Deus. Tá? Então, aquilo que acontece na sua celebração, se você gosta de dar presente, beleza, dá presente, não tem problema.
né? Celebre. Se você gosta de fazer uma mesa farta, uma mesa grande, beleza, né? Isso te faz, digamos, é um acessório que faz com que essa data seja mais significativa e demonstra essa celebração que você faz do nascimento de Jesus. Isso é importante. Mas, de qualquer forma, se não existe esse acessório também, a essência de celebrar a data é a mesma. Tá? Assim como a essência do louvor, sem todos o recurso que a gente tem aqui, é a mesma. Então, a história de Natal, tá? Você pode celebrar com esses acessórios ou sem esses acessórios. Mas a essência de celebrar a data é muito importante. E por isso que todos nós que cremos, né, nós temos que celebrar. É uma data que a gente não pode deixar de celebrar. Por mais que existam essas tendências, esses movimentos hoje que querem tornar uma data comum, né? E não é como se muitas vezes a gente ouve falar, como se fosse o aniversário de Jesus. Tá? O aniversário é o quê? É mais um ano, né? O aniversário é mais um ano de vida, é mais um ano que se passou. Tá? Mas o Natal é a celebração daquilo que aconteceu, de um dia Deus ter mandado o seu Filho Jesus para vir, se fez homem e para se tornar o nosso Salvador. Tá? Então a gente celebra Natal lembrando nisso, de que Deus se fez homem por nós, e Ele veio nos resgatar. Então a importância é muito importante, tá? Para todos nós celebrarmos essa data. Com quem que a gente celebra? Como que a gente celebra essa data também? Versículo 23, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Emanuel é Deus conosco. A gente celebra Natal, Deus conosco, não é Deus comigo. A mensagem de Natal é Deus conosco, não é eu e Deus, mas é Deus conosco. O povo cristão evangélico, muitas vezes a gente percebe que às vezes ele é um povo separatista, ele é um povo exclusivista, e muitas vezes ele é um povo elitista também. Tá? Quando a gente fala, nós somos propriedade exclusiva de Deus, somos a nação santa, geração eleita. Tá? Mas nós somos santos, não porque você é alguma coisa especial, mas é porque dentro de nós habita a presença do Espírito Santo. Então, essa ideia da santidade, de ser exclusivo, não é porque você é especial, mas aquele que habita em você é alguém muito especial. Tá? E ele diz, Deus conosco, não Deus comigo. Então, Natal é para ser celebrado com muitas pessoas juntos, com outras pessoas. A gente não celebra sozinho, nós celebramos com outras pessoas juntos. Tá? A oração que Jesus ensinou diz o quê? Pai nosso, né? O pão nosso, perdoa as nossas ofensas e não nos deixe cair em tentação. Não é o meu Pai, não é o meu pão, não é a minha ofensa, mas é o Pai nosso, são o pão nosso e os nossos pecados. Isso é Deus conosco. Tá? Nós celebramos juntos com outras pessoas. Nosso Deus é um Deus de comunhão. É a comunhão do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Talvez a maior figura que a gente tem dessa ideia de Deus conosco, que não é Deus comigo, né? Que muitas vezes nós queremos enfatizar e dizer Deus comigo, mas a palavra de Deus ensina nesse Deus conosco, é justamente essa figura que ele deixou. É a comunhão do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. São três, sendo um. Então, essa celebração, a nossa fé é Deus conosco. Tá? Mas nós somos mestres, às vezes,
em criar solidão. Nós somos mestres em criar, em fabricar solidão. Mas quando Jesus fala que é Deus conosco, ele deixa bem claro que é um momento que a gente celebra com outras pessoas. Mas é fato, né? E a gente sabe que talvez nesse Natal, muitas pessoas talvez vão celebrar esse ano, talvez como o primeiro ano de um divórcio que uma pessoa passou. Tá? É fato, talvez, que esse Natal para algumas pessoas seja o primeiro Natal longe de sua casa, de sua família. Talvez para algumas jovens, talvez seja o primeiro Natal que ele vai passar esse ano sem a presença do seu pai. E talvez esse ano seja o primeiro Natal na vida de algumas pessoas que nós vamos passar longe por causa da perda de uma pessoa querida. Tá? E dor é dor, pessoal. Quando dói, dói mesmo. Tá? Não adianta chegar aqui e falar, é para esquecer a dor, né? Apaga a dor. Não é, dor é dor. A gente sente a dor. Quem já teve dor na coluna sabe como é que é, né? Não dá para esquecer dor na coluna. Quem tem dor de cabeça, sabe, né? A dor não some, acompanha você toda hora. Quem tem dor no joelho, algum lugar, essa dor incomoda e está sempre presente. Tá? Então, a gente não quer dizer aqui, chegar e dizer que a gente esqueça muito mais uma dor na alma que às vezes nós carregamos. Tá? Mas quando você está triste, quando você tem essa dor na sua alma, a tendência é se isolar. Né? A tendência é carregar e chorar essa tristeza sozinho. Tá? Mas o que Jesus fala, olha, não faça isso. Não faça isso. Né? Celebre o Natal junto com mais pessoas. Porque a comunhão, ela potencializa, ela multiplica alegrias também. A alegria de uma pessoa contagia a alegria de outra pessoa, isso potencializa e se multiplica. Você, no meio de 4 pessoas alegres, tendo motivo para celebrar, isso multiplica a alegria. Então, a comunhão tem esse poder, essa capacidade de potencializar essas nossas alegrias. Né? E quando você está em comunhão, apesar de todas as dores que você tem, apesar de todos a tristeza e o fardo que você carrega, você pode, no meio do Deus conosco, na presença de Jesus, na mesa onde você estiver celebrando esse Natal, você pode dividir um pouco essa tristeza com essas pessoas. Talvez não apague, e com certeza não vá, assim, fazer sumir essas dores, né? Mas Jesus, quando fala Deus conosco, ele fala que não fique sozinho nessa época, né? Divida as suas dores, divida as suas tristezas junto com a mesa de outros irmãos. Celebre o Natal com outras pessoas, porque Natal é Deus conosco. Deus conosco. A presença de Jesus na mesa onde você estiver celebrando, seja na casa de um amigo seu, na casa de um familiar seu, na casa de um colega seu, Jesus vai estar presente nessa mesa. Tá? E Jesus vai fazer com que a ausência de algumas pessoas na sua vida sejam suportáveis para você. Mas é Deus conosco, não é você sozinho também. Somos mestres em fabricar solidão, somos mestres em criar solidão. E por algumas vezes nós queremos a ausência de alguém numa mesa que ela está presente. Tá? Da mesma forma, como às vezes a gente quer estar ausente, às vezes nós não queremos compartilhar a mesa
junto de uma outra pessoa que está junto conosco. Às vezes a gente pensa, olha, não queria que aquela pessoa estivesse nessa mesa hoje. Não suporto a presença daquela pessoa na minha mesa. Não aguento ouvir a voz daquela pessoa nessa mesa. Tá? Mas Natal é tempo de Deus conosco. E a presença de Jesus nessa mesa faz com que a presença de outras pessoas também se tornem suportáveis, importantes junto dessa mesa também. Né? Natal é tempo de começo, Natal é um tempo de tréguas, Natal é um tempo de você dar um outro start, talvez comece um outro processo de restauração no relacionamento seu com algumas pessoas. Talvez numa mesa de Natal possa começar alguma coisa. Mas a gente precisa dar uma trégua, porque Deus é conosco. É tempo de você abaixar a guarda e falar, olha, eu quero dividir essa mesa, eu quero dividir esse momento, quero dividir esse momento de celebração junto com essa outra pessoa também que eu preciso. É importante, talvez, acertar com ela. Né? Então, a presença de Jesus faz também a presença de outras pessoas suportáveis. Porque a promessa de Deus é que é Deus conosco, não é Deus comigo. Tá bom? Queria chamar o pessoal do louvor à frente. E eu queria, talvez a mensagem de quem fica hoje, primeiro, é que a gente celebra essa data tão importante. Nós temos um motivo muito importante, nós temos uma razão muito grande para lembrar e celebrar dessa data também.